propósito do Evangelho é transformar o ser humano. Livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 35 ao 44. E saindo Jesus da cidade de Betsaida, e com o dia já avançado, em um lugar deserto, os discípulos se aproximam dele e propõem-lhe, sugerem: Senhor, despede essa multidão para que eles possam encontrar algo para que comer. E Cristo responde: dá-lhes vós a eles de comer. Senhor, nem que nós tivéssemos 200 dinheiro, não teria o suficiente para comprar pão suficiente para essa multidão. Nesse momento, eu quero que você venha a refletir comigo esses dois versículos, esses 3 versículos, que propõem o mesmo que aconteceu com Cristo quando ele foi impelido ao deserto após ser batizado, transformar pedras em pães. E Cristo responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Era quase que como Cristo propusessem aos discípulos: viu, até quando eu irei sustentá-los do que da palavra? Até quando somente eu irei sustentá-los com a palavra? É muito bom andar do lado de Cristo, viver das promessas, das palavras, ver realização de milagres e maravilha, as pessoas reconhecerem você porque você anda com Cristo, as pessoas de certa forma identificarem você como um homem santo, mas você tem que ser responsável por aquilo que você atrai. Você é responsável pelas pessoas que você atrai, pelas pessoas que se inspiram em você. Parece que você está no anonimato, parece que as pessoas ninguém está te vendo no seu mundinho de homem religioso, mulher religiosa, de indivíduo religioso, de indivíduo que busca uma vida ilibada, numa tentativa de se purgar de todo o pecado. Mas existem pessoas se inspirando em você. Existem pessoas atraídas por aquilo que você tem feito. Você é responsável? Você é responsável por aquilo que você atrai? Seja objetos ou sejam pessoas, apenas um ser humano consegue prover cuidados a outro. Cuidar de outro ser humano. Um animal, se ele adoecer, se ele quebrar uma pata, se acontecer algo com ele, seja na cidade ou seja no campo, se não vier um outro ser humano para cuidar dele, ele irá morrer. Não há quem consiga, não há um outro ser vivente que seja capaz de cuidar de outro ser vivente como o ser humano. E diziam: Senhor, não temos dinheiro suficiente para comprarmos 200 dinheiros de pão. E Cristo pergunta: quantos pães tem? Senhor, não é suficiente. Quantos pães tens? 5 pães e 2 peixes. Normalmente, o pensamento do discípulo ele é lógico. Ele é lógico, até porque o discípulo é um aprendiz. O discípulo não tem a experiência e nem os caminhos para que algo extraordinário aconteça. Dinheiro para o discípulo compra sustento. Pensamento de discípulo. Pensamento de Jesus. O sustento vem de Deus. Nesse mesmo capítulo, só que nos versículos 8 e 9, Cristo despede os discípulos de 2 em 2 para que eles vão pregar o evangelho, para que eles vão e realizem milagres e maravilhas. E orienta para que eles levem apenas um bordão, ou seja, o cajado, e calcem os pés.
Não leve nem alforge, ou seja, mochila, nem pão e nem dinheiro. Sabendo Cristo disso, seria possível imaginar que Cristo não imaginou, não pensou que essas pessoas precisariam comer? Com base nessas condições, com base nessa passagem, podemos entender que era natural da época, natural do costume da época, que as pessoas, para percorrer um caminho, até pela condição de transporte, ou pela condição pela qual se movimentavam, caminhando, levaria-se um certo tempo. Então era comum que as pessoas levassem algo para se comer. Imagine uma cidade próxima aí de você. Eu já imaginei uma aqui e já fiz o cálculo até pelo Google. Caminhada de 30,5 quilômetros. Daria em torno, pelo cálculo, pela rota traçada de onde eu moro até essa cidade, daria em volta de 6 horas. 6 horas pós café da manhã, quando fosse dando umas 4 horas de caminhada, daria fome. Eu teria que parar para comer ou ter algo para comer. E levaria aí mais uma meia hora para comer, ou uma hora para comer tranquilo e continuar a caminhada. 7 a 8 horas, porque provavelmente com o peso do alimento, a digestão, eu iria levar um pouquinho mais de tempo já. 8 horas. Vocês acham que é possível imaginar que Cristo não sabia disso? Que Cristo necessitava que os discípulos alertassem ele para aquilo? Discípulos, às vezes, são ousados. Ousados ou distraídos. Muitas vezes nós queremos ensinar o beabá para Deus. Nós queremos que Ele faça aquilo que os nossos olhos veem. E, na verdade, nós temos que, quando nós nos propomos a fazer a caminhada com Cristo, nós temos que ir desprovido daquilo que nos detém no mundo. Aquilo que o mundo nos oferece de facilidades. A única forma de experienciarmos a presença de Cristo em nossas vidas é nós nos despirmos daquilo que nos dá conforto no mundo, daquilo que nos dá poder no mundo. Não estou fazendo novamente apologia à pobreza, ao que você doe seu dinheiro, seja lá para quem for. Eu estou dizendo que existem condições costumeiras, naturais no nosso dia a dia, que faz com que nós nos distanciemos de Deus. Nós nos distanciemos de experimentar os milagres de Deus em nossa vida. Pois se o propósito do Evangelho é transformar o ser humano, você não será transformado se você não experimentar da presença de Deus em nossas vidas. Eu acredito que o milagre, a multiplicação dos pães, ela só acontece quando nós nos envolvemos, quando nós nos doamos ao Evangelho. Não existe em qualquer prática circular uma multiplicação partida do zero. Não existe resultado na multiplicação se você multiplicar por zero. Vamos lembrar lá da primária, lá da escolinha, lá do 1 vezes 0, 0. 2 vezes o 0 é 0. 3 vezes o 0. Você pode aumentar quantas vezes o 0 que você quiser, o resultado vai ser 0. Não se multiplica nada se não existir. Você quer uma família? Você tem que existir junto com alguém. Você e nada não vai gerar uma família. Você quer ter amigos? Você tem que se relacionar com pessoas para ter amigos. Você quer um trabalho? Você tem que agir. Você tem que ir atrás. Você quer um trabalho que ganhe bem? O que você pode oferecer para esse trabalho, para que você ganhe bem, para que você ganhe aquilo que você sonha? Você quer dinheiro? O quanto dinheiro você tem para que você possa investir e produzir mais dinheiro?
O ser humano, ele é um produtor de milagre. Nós somos e fomos, em algum momento da Bíblia, isso ficou como ensinamento para que todos fôssemos produtores de milagre. Existem entre esta passagem e outra, entre a passagem da multiplicação dos pães e outras, existe a viúva pobre que repartiu a última refeição dela com o profeta, a viúva que tinha apenas uma botija de azeite em sua casa e a multiplicação dos pães. Todas elas a partir de algo material, a partir de algo materializado. Mas você está querendo dizer então que Cristo não fez milagres impossíveis? Fez, ele fez muitos milagres. Principalmente, né, o mais conhecido é a transformação da água em vinho. Não estou contestando isso, eu estou dizendo que os milagres, eles foram ensinados para que nós, meros mortais, fizéssemos. Nós pudéssemos cuidar do outro, realizando milagres e maravilhas. E foi essa autoridade que Cristo deu aos seus discípulos. Realizar o milagre não é para ser como mágica, que o mágico tem que guardar o segredo do seu truque. Fazer milagre, realizar milagres não é mágica. É para ser transparente. É para que nós possamos ajudar o outro. E se não for assim, pensando assim, eu pergunto, qual seria o propósito de ser discípulo se não for realizar os milagres, as mesmas obras e maiores que estas obras que Jesus fez? É o que relata a Bíblia, que faríamos as mesmas obras e maiores. Será que o realizar milagres e maravilhas tornou-se exclusividade de poucos novamente? Porque quando Cristo aqui esteve, peregrinou pelo mundo, existiam os doutores da lei, os sacerdotes e alguns poucos profetas que detinham para eles, como todo poderosos, a exclusividade da palavra de Deus. Será que nos foi sequestrado esse ensinamento de poder curar? E Cristo, quando ele pergunta para os profetas quantos pães tem, e eles entregam 5 pães e 2 peixes, ele pede para que os discípulos organizem aquela multidão em grupos de 50 e de 100, que eles se assentassem, que eles se preparassem, na verdade, colocá-los em condições de igualdade, condições para que todos vissem aquilo que estava acontecendo. Como eu acabei de falar, não é um truque, é um ensinamento. Para que todos vissem que quando você partilha aquilo que você tem com o outro, aquilo se multiplica. Cristo partilhou o pão, entregou aos discípulos, que colocou diante da multidão. Penso eu, na minha humilde reflexão, que todos aqueles que tinham no seu alforje, na sua bolsa, algum tipo de alimento repetiu aquela ação. E aquilo foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. É a multiplicação a partir da divisão. Quando você divide algo, acaba multiplicando. Não é necessário você ter muito dinheiro para dividir o pouco que você tem com alguém. Não irá faltar na sua, como que eu vou dizer, como não irá faltar no seu armário, na sua despensa, não irá faltar. Acredite nisso. Faça se você puder fazer,
crendo que não irá faltar. Eu faço isso, eu sou testemunho vivo de que nunca me faltou quando compartilho. Quando executo esse ato de compartilhar, de dividir com quem precisa, com quem está necessitando. Deus sempre provê mais do que aquilo que eu necessito. Todos comeram, todos ficaram fartos. E desses que comeram, eram 5.000 homens que foram computados na palavra, neste capítulo da Bíblia. Gente, é isso por hoje. Um abraço, uma ótima semana a todos.